Cara, eu não sei por que tem muita gente falando mal de carro chinês e normalmente quando eu vejo nos comentários, às vezes ou é de pirraça ou é um hater qualquer e a pessoa nunca experimentou um carro chinês, cara. E eu separei, cara, nesse vídeo alguns dos principais questionamentos que o pessoal faz acerca do carro chinês e eu quero explicar, cara, o porquê que os carros chineses estão melhores que as marcas tradicionais. Esse vídeo, pessoal, não é um vídeo para falar só de carro, tá? Também vamos falar, cara, da evolução cultural que aconteceu na fabricação de veículos lá na China. Então, se você, cara, não gosta de geografia e se você não gosta de história, muito possivelmente você vai ficar sem saco para ver esse vídeo. Mas, cara, vale muito a pena porque para dar embasamento, né, nessa situação e nessas perguntas que muitas pessoas fazem. Ah, carro chinês não presta, carro chinês é ruim, você compra essa sucata velha do Xing Ling e tudo mais. Pessoal, se você está nesse vídeo é porque você quer saber de fato se o carro chinês vale a pena ser comprado. Galera, a princípio, no passado, há uns 10, 15 anos atrás, realmente, a gente tinha algumas montadoras de carros chineses que traziam carros aqui para o Brasil e que tinha uma qualidade não tão muito boa, não tão muito legal, né? Mas a gente não pode, cara, dizer que os mesmos carros que chegaram há 10, 15 anos atrás, que não foram muito bem aceitos, que não tiveram uma qualidade muito boa, são os mesmos carros que chegaram hoje no Brasil. Por quê, pessoal? Uma coisa que fez essa mudança, não tô tirando da minha cabeça, tá? Isso foi uma pesquisa que eu fiz aprofundada, especialistas que eu vi falando a mesma coisa, né? Não foi uma pessoa só, foram várias que diziam a mesma coisa, então assim, tudo volta a um único conjunto. Pessoal, é claro, é notório, todos nós sabemos que a China fabrica tudo ou quase tudo que a gente tem no mundo hoje, né? Se não for a China, são os países asiáticos, né? Por exemplo, ali Tailândia, Índia e outros países dali do resto do mundo. Ah, mas, cara, isso aconteceu por um simples e único motivo: mão de obra barata, tá? Não que o Brasil e outros países também não tenham mão de obra barata, mas, cara, tudo que é relacionado, cara, à empresa, o nosso governo tende a massacrar, cara, com muito imposto. Tem, assim, a vida de um empresário aqui no Brasil não é fácil, tá? Ela não é incentivada. Então, assim, o empreendedorismo não é incentivado aqui no Brasil. Já os países asiáticos é diferente, cara. A mão de obra lá, além de ser barata, ela é incentivada. E isso foi feito não agora, isso é feito há décadas, pessoal, e quase há séculos também, tá? Então, cara, por conta dessa mão de obra barata e desse incentivo, várias empresas no mundo, empresas que nasceram nos Estados Unidos, empresas que nasceram na Alemanha, enfim, vários países começaram a montar as suas fábricas na China. Cara, com isso daí, os chineses, eles não são burros, eles não vão ficar só trabalhando de mão escrava ali, né? Não vão só trabalhar ali, pessoal, de mão de obra barata. Eles começaram a, cara, por que não fabricar os meus próprios materiais? É como se você contratasse um funcionário para sua empresa, ele aprende a fazer o que você faz, você que é o dono, e aí ele começa a fazer, ele sai da sua empresa, ele abre uma empresa para ele, faz a mesma coisa que você faz e vende o produto ou o serviço mais barato. Cara, foi exatamente isso que a China fez nos últimos 10, 20 anos, tá? Cara, a China foi esperta. O Brasil poderia ter sido o mesmo caminho, porque o Brasil tinha mão de obra barata, tinha muita gente procurando emprego, mas o governo quis seguir pelo caminho contrário, né? Taxando os empresários, taxando as empresas, taxando o imposto, enfim, acaba que muita empresa saiu do país ou não pôde crescer, assim como as empresas cresceram na China, tá? Então, para resumir, as empresas levaram toda a tecnologia e todo o conhecimento que elas tinham para dentro da China. A China pegou toda essa ideia e começou a fabricar os seus próprios produtos. É claro que no começo não é tão legal, né, pessoal? Porque a China, ela tinha experiência fabril. Ela tinha experiência na fabricação, mas ela não tinha experiência em criar produtos do zero. Eu me lembro, cara, que há uns 10 anos atrás, quando a gente comprava ali um teclado, alguma coisa chinesa, realmente, cara, tinha uma qualidade ali de fabricação própria e projeto próprio, tá? Tinha uma qualidade muito ruim. Mas por que isso acontecia? Ou a mesma coisa com carros, tá? Os carros iniciais da China eram muito ruins, eram péssimos. Isso acontecia, pessoal, justamente por quê? Porque a China não tinha a habilidade de projetar os seus produtos, né? Então, assim, mesmo tendo produtos, né, de outras marcas aí no mundo todo, mas que eram fabricados na China, serem melhor do que os chineses, porque a China não conseguia estar criando o seu produto do zero. Mas isso mudou, pessoal, nos últimos 10 anos, tá? O que a China fez, cara?
É aí que entra a diferença do que a China era no passado e no que era hoje. Não tô falando de esquerda, direita. Eu sei que tem gente que tem um certo preconceito das coisas da China por conta de espectro político. Eu mesmo sou uma pessoa de direita, tá? Já adiantando aqui pra vocês. Então tem muita coisa aí que eu não concordo. Mas uma coisa, cara, a gente tem que admitir. Eles foram espertos, né? Inclusive, muita gente, cara, tem birra da China por conta de espectro político. Tanto é que, se você não sabe, tá sabendo agora, é proibido a venda de carro chinês nos Estados Unidos por conta de briga de espectro político. Então, carro chinês não entra nos Estados Unidos por conta de briga de política. Mas não é porque o carro é ruim, é porque é briga de conta política. Então, muita gente acaba levando essa disputa política pro coração. Mas não estamos falando de política, cara. Estamos falando não só de história, mas estamos falando de tecnologia, cara. Então, rapaziada, qual que é o A da questão? A China precisava evoluir na questão de produzir seus próprios produtos. Não é à toa que a China começou a contratar os grandes cabeças das grandes marcas. Estou falando agora de veículo, tá? Então, cara, pelo que eu fiquei sabendo, eu não sei se foi da Mercedes ou da Honda, ou da Toyota, na verdade. A China, cara, as empresas da China, no caso uma em específico, contratou o cabeça de uma dessas grandes empresas para começar a desenvolver seus veículos. Então, pessoal, aí que foi a virada de curva dos carros chineses. Então, cara, por que contratou? Por que o cara foi trabalhar para a China e não continuou onde está? Porque é simples, ó, galera, dinheiro. Cara, a China hoje tem um PIB multitrilionário. A China tem muito dinheiro, cara. Cara, não é à toa que quando eu visitei o Brás em São Paulo, o Brás inteiro, cara, 99% das lojas no Brás em São Paulo foram compradas por chineses. E não é lojinha xing feia. Se você entrar nas lojas, cara, são lojas com decoração de luxo. Cara, se você pegar aqui, por exemplo, a 44 em Goiânia, que é loja de roupa, é umas lojas meio mal cuidadas. Cara, as lojas dos chineses são lojas, assim, quase de luxo, mas que vende roupa barata. E, cara, é porque os caras têm grana, mano. O chinês tem grana, eles têm uma bala assim de dinheiro para poder investir. Não é à toa que os caras estão comprando terreno no mundo todo. Então, cara, os caras estão comprando tudo. Inclusive, um shopping da minha cidade, cara. Um shopping inteiro foi comprado por um chinês. Tipo assim, um shopping que tinha vários sócios foi comprado por um chinês. O cara pintou o shopping de vermelho e montou a loja dele lá dentro. Para você ver o poder aquisitivo que os caras têm, cara. Por quê? Porque lá no passado, os caras aproveitaram dessa ideia de pegar todas as ideias ali das empresas e colocar no país deles. Não tô criticando, tá? É só uma observação histórica que faz parte pro raciocínio. Então, voltando ao raciocínio, cara, grandes cabeças de grandes montadoras foram trabalhar para os chineses. E é aí que foi a virada de chave, cara. Boa parte das ideias, dos projetos começaram a ser desenvolvidos lá. Não é à toa que atualmente a gente conhece modelos de câmbio, né? O câmbio, no caso, né? Temos o câmbio de dupla embreagem, temos o câmbio de uma embreagem normal, temos o câmbio CVT. Mas agora, cara, temos um outro câmbio, pessoal, que é o câmbio mais moderno atualmente, um dos câmbios mais eficientes, mais fáceis de dar manutenção, com, tipo assim, um câmbio super durável. Cara, é o câmbio do futuro. Pensa num câmbio que não vai te dar problema, que é fácil de manter, fácil de cuidar, eficiente, que são os câmbios carros híbridos. Criado por quem? Criado pelos chineses, pessoal. Então, assim, tudo que poderia, cara, de evoluir, de crescer nas montadoras tradicionais, tudo começou a acontecer nos carros chineses. Por quê? Porque os grandes cabeças, cara, os cérebros tudo foram contratados pelos chineses. Então, assim, antigamente, sim, carro chinês era ruim porque a China não sabia projetar os seus produtos, mas isso mudou. Não só para carro, tá? Eu trabalho com informática, eu tenho conhecimento de outros nichos, pessoal. E tem produto chinês que tá batendo em grande fabricante, hein? Tem produto chinês que tá amassando o grande fabricante que antigamente era referência em outras áreas. Então assim, pessoal, já para desmistificar esse que coisa chinesa não presta, cara, já começa que tudo é feito da China. A sua tela que você tá no seu computador aí é feito da China, o seu celular é feito da China. Até os carros da Land Rover, sabia? É fabricado lá na China. Então, cara, essa parada de que tudo que é feito na China é ruim, não é verdade, cara. É um mito que é espalhado aí, não só na comunidade de carros, né? Mas assim, o que é? Normalmente, quando eu vejo alguém falando mal de carro chinês, é porque o cara não entrou no carro e não instrumentou, tá? É como se fosse... Eu imagino, cara, normalmente eu imagino aquele velho, assim, aquele cara mais... Não é preconceito de velho, tá, pessoal? Só dando um exemplo. Aquele velho meio ranzinho, assim, esse carro aí... Não presta não, prefiro ficar no meu caminhãozão aqui, a diesel aqui de 1995. Infelizmente, pessoal, as coisas no mundo vão se modernizando, tá? Assim como antigamente a gente não tinha computador, a gente tinha datilografia, digitava em máquina, as coisas vão se modernizando. Então não tem como a gente falar não, cara, para as atualizações, muitas coisas vão acontecendo. Já foi a época da TV de tubo.
Hoje em dia não é nem TV LCD mais, é TV de LED. Aliás, nem é LED, é OLED. E, cara, no futuro vai surgir mais alguma tecnologia. Então a gente ficar, cara, com aquela cabeça, não é retrógrada, aquela cabeça antiga de, ai, eu vou continuar usando esse produto aqui, porque, não sei, eu acostumei, é bom, eu acho que é bom, tudo cai. Tipo assim, cara, quando eu vejo os caras criticando os carros chineses, eu imagino assim daqui uns 100 anos, quando eu estiver com os carros voador, né, de futuro, vai ter os carros voador, e vai ter gente ainda rodando de, sei lá, mano, de carroça e vai falar que não, porque carroça é melhor. Cara, é um exemplo, né? Antigamente a gente tinha as carroças, depois começou a surgir outros tipos de locomoção aí, bicicleta, carro, moto, enfim. E o cara ainda prefere a tal da carroça, pessoal. Então agora que eu te expliquei, cara, todo o processo de evolução, do processo de adaptação aí, de fabricação dos carros chineses, como que eles evoluíram, espero ter te deixado um pouco mais com a mente atualizada acerca dessas evoluções, tá? E cara, se você tiver oportunidade, se você é uma pessoa que ainda tá meio pé atrás com carro chinês, eu não tô nem fazendo propaganda para marca nenhuma, eu tô só explicando, porque quando eu faço um vídeo, por exemplo, sobre o meu carro, ou eu vejo outros criadores fazendo vídeo sobre carro chinês, cara, eu vejo cada comentário que eu passo a mão na cara, assim, e olha que eu não sou defensor da China não, hein, tem coisa que eu até critico, mas assim, em relação a coisas sociais ali, algumas coisas que acontecem, mas enfim, cara, em relação à tecnologia, a gente tem que, os caras foram espertos até, assim, mano, os caras foram tão espertos que tem tecnologia que nem os Estados Unidos conseguiu fazer que a China já tem, entendeu? E outros, não só a China, mas outros países asiáticos, pessoal. Então é interessante vocês irem atrás de buscar algumas informações. E se você tiver, cara, a experiência ou quiser testar e ter essa experiência, cara, visita. Pode visitar qualquer concessionária aí de carro chinês aí. Dá uma olhadinha, cara, entra no carro, faz um test drive que você vai ver, cara, pelo aquele preço que eles estão oferecendo, que você vai ter certeza, cara, que o que eles estão te oferecendo realmente é um produto de qualidade, não é a mesma coisa do que os carros antigos, né? Eu ouvi falar, cara, de um comentário que ela falou assim, porque esses carros chineses aí não tem soft touch, esses carros chineses aí é só um tecido com espuma. Tipo assim, o cara nem olhou o carro e tá... Galera, ele falou que esse soft touch aqui é tecido com espuma. É falso, né? Porque é falso. Nossa, cara, nossa, não é que parece uma borracha, ó, ele chega e dobra. Então isso aqui é um tecido com espuma, cara. Nossa! E ele disse que o couro aqui não é couro, né? É um couro sintético. Como se o pessoal usasse couro de boi para fazer ainda os couros de banco de carro hoje em dia. Cara, olha o acabamento desse carro, pessoal. E olha que nem é o melhor, hein? Isso aqui é carro de entrada, cara. Isso aqui é carro de chinês de entrada, filho. Isso aqui é carro popular, galera. Então assim, cara, normalmente, quando eu vejo o pessoal criticando o carro chinês, parece que não tem fundamento, não tem base nenhuma. É de raiva, é de pirraça. Eu acho que ele tem medo que o carro nacional dele, o carro tradicional dele comece a desvalorizar, porque quase ninguém vai querer mais comprar aquele tipo de carro. E normalmente quem critica, às vezes, é até dono de revenda de carro, né? O cara quer manter o negócio dele girando ali de revenda de carro de seminovo, então eles não querem perder a boquinha de revender o carro, cara. Então os caras acabam criticando assim por criticar mesmo, sem pesquisar nada, mano. E assim, cara, toda crítica é bem-vinda. Carro chinês também não é perfeito, cara, tem muita coisa ali que pode melhorar ainda e tá melhorando. Mas, cara, a gente tem que admitir, cara, os caras estão fazendo um trabalho melhor do que montadora tradicional. E olha que eu não faço divulgação de carro de nada, que eu nunca recebi um carro, cara, nunca recebi R$1 de qualquer montadora chinesa que for, nem de governo chinês, nem de nada, cara. Mas eu tô falando a real, cara, tô falando a real pra vocês. E, cara, se você discorda disso que eu falei, comenta aqui abaixo, tá? Pra gente poder depois fazer talvez uma parte 2, discorrendo e debatendo sobre esse raciocínio que eu acho muito importante, tá? Mas, cara, de antemão, é melhor a gente testar antes de criticar. Eu acho isso muito importante, beleza? A gente pode ver no futuro uma reviravolta nesse caso, né? Talvez as montadoras tradicionais abrindo um pouco a mão em relação ao lucro, né? Convenhamos, pessoal, os caras têm bastante lucro ali, estão sentando na mamona, os caras estão acomodados. A gente pega um carro aí, por exemplo, cara, o Honda Civic novo, mano, que carro antigo, já atrasado. Cara, assim, é incrível como os caras pegam, por exemplo, uma SW4, né? Como que você paga R$500 mil em um carro? Como que você paga R$500 mil em um carro e você entra nele, cara, e automaticamente você vê aí esse carro já atrasado, assim, tipo assim, cara, olha o interior da SW4, olha o interior da SW4, pessoal, você entra nele, parece eu lembro daqueles Corolla Chery de 2006, sabe? Aí você pega um carro, um chinês, de 160 mil, olha esse interior, e olha que os caras estão tendo lucro ainda, hein? Os caras estão tendo lucro, não é pouco não. E, cara, dando uma pausa aqui rapidão, enquanto eu editava esse vídeo, cara, quando eu vi, eu não me acreditei, não. Um carro de R$500 mil, igual essa SW4, com um negocinho aqui que parece mais um toca-disco. Ah, não, cara, não dá certo, não. Aí você pega um carro mais barato,
Ele é mais barato que o SW4, tá? E olha isso aqui. Ah, mano, na moral, velho, dá não, velho. Quem paga $500 mil nisso daqui, tá querendo enfiar dinheiro no bolso dos outros, não tem lógica. Então, cara, dá a sensação de que quando você coloca dinheiro no carro, tipo assim, nesses carros tradicional, é como se você coloca seu dinheiro lá e você não vê o dinheiro. Ah, mas o carro chinês é ruim de revenda, ele desvaloriza. Cara, o carro chinês é tão ruim de revenda que eu paguei no meu Tiggo 7 132 mil reais. E eu revendi ele por 132 mil reais. Meu Honda Civic, hein? Civicão, ó. Vende acima da FIP, Honda Civic. Honda Civic avaliada em 85 mil a FIP dele. Vendi por 69 mil. Como é que é? FIP de 85, vendi por 69 mil. Quanto tempo anunciado, ó? Meses anunciado, cara. Um carro bem cuidado, assim. Tava até com acessório multimídia que eu botei lá, mais caro, de 3 mil e não sei o que, pá. Cara, tipo assim, o carro ali tava avaliado em 90 mil. Pneu recém, eu troquei o pneu, cara, uma semana de botar pra vender. Tive que vender quase, sei lá, 20 mil mais barato. Então assim, galera, convenhamos. Questão de desvalorização depende de oferta e demanda, cara. Se o carro for muito comprado, tiver muita gente comprando e muita gente vendendo, o preço vai cair, cara. Então desvalorização, é claro que tem os casos de o carro ser ruim, sair de linha. Mas, cara, muitas das vezes, pessoal, desvalorização tá mais referente à oferta e demanda do que, pessoal, a questão de que o carro ser ruim ou não, tá? Há exemplo disso, cara, por exemplo, Porsche, Ferrari, Land Rover Evoque, cara, vários carros de luxo. Vende pouco porque tem pouco usuário. Então, tipo assim, porque vende pouco é ruim. Não é assim que a banda toca, cara. Não é assim que funciona o negócio de carro também, não é 880. Não é porque o carro vende pouco que ele é ruim, que a revenda vai ser ruim. Cara, muito pelo contrário. Ó, vou fazer um desafio aqui pra vocês, galera. Procura aí, SW4 2025, procura lá seminovo à venda, carro do ano. Cara, você vai achar um monte de anúncio. Aí procura, por exemplo, o carro que eu comprei agora, né? O Jayco 7. Procura aí, Jayco 7 usado. Na minha cidade, pelo menos, eu não achei nenhum anúncio seminovo. Nenhum, zero. Eu tenho certeza que se aparecer alguém anunciando esse carro para vender, cara, esse carro vai vender no mesmo valor que se você quiser tirar zero praticamente. Por quê? Porque é simples, cara, não tem ninguém para vender. E se você quiser comprar um novo, vai ter que esperar um tempo para ele te entregar. Então, cara, se você pesquisar, você vai ver que realmente boa parte do pessoal que critica o carro chinês realmente não tem fundamento, não tem base nenhum. Ou é patrocinado, ou é gente que tem medo que seu carro fica velho. Mas os caras querem andar de carro velho e quer criticar os carros mais modernos, cara, não adianta, pessoal. O futuro já chegou e se você não se atualizar, você vai ficar para trás, hein? E aí, pessoal, só complementando aqui o vídeo, tá? Com base nesse enredo histórico aí da evolução fabril dos processos da China, né? Do desenvolvimento de produto da China. Cara, o brasileiro tem que parar de criticar e parar de tentar impedir, por exemplo, a venda de carro chinês, a produção de carro chinês aqui, e começar a usar essa estratégia para começar a aprender também a criar seus próprios veículos e vender aqui no Brasil. Olha, cara, que baita oportunidade nós está tendo de empresas começarem a criar os seus produtos aqui no Brasil. Cara, o brasileiro pode começar também a pegar essa... Cara, por que o Brasil não faz igual a China fez com os Estados Unidos? Começa a pegar as ideias. Famoso rouba ideia. Vamos roubar as ideias. Rouba as ideias e não começa a produzir os seus próprios veículos. É claro que no começo, cara, vai sair cada tranqueira, vai sair uns carros lixo. Mas, cara, daqui uns 10, 15 anos, esse negócio vai melhorar. Talvez aqui é um pouco mais difícil, né, cara? Porque o Brasil não desenvolve nada em tecnologia. Nós não fabricamos um chip. Aqui nós não fabricamos uma tela, cara, se possível, né? Então lá fora, com certeza, é muito mais plausível. Mas, cara, por que não? Por que não fazer isso? E o governo para ajudar? Por que o governo, por exemplo, não isenta, cara, imposto de empresa, imposto de tecnologia? Faz assim, ó. A partir de hoje, quem abrir uma fábrica de microprocessador no Brasil vai ganhar 20 anos de isenção tributária. Rapaz, se fizer isso, eu não dou uns 3 décadas pro Brasil virar uma potência, cara, mundial em relação à tecnologia e tudo. Talvez vai demorar um pouco mais, né? Que o brasileiro ele é meio assim, cara, difícil pra botar no eixo. Mas, cara, tudo depende do incentivo e do brasileiro ser esperto para correr atrás, cara, e fazer também. Só que o governo também tem que ajudar, né? Então, em vez da gente criticar, cara, a gente tem que ser igual os asiáticos. Não falo nem de chinês, não falo de japonês, tudo. A gente tem que usar a inteligência para começar a trabalhar em prol de desenvolver, cara, não só tecnologia, mas muitas coisas, né? Porque realmente o Brasil não desenvolve nada, cara. A única coisa que a gente desenvolve aqui é agro, que é plantação e comida. E, cara, só. Às vezes na medicina consegue desenvolver alguma coisa, mas não vai muito longe também, não. Então, rapaziada, é muito importante a gente pegar essa experiência dos carros chineses e trazer para o nosso país, tá? Do contrário, cara, criticar por criticar, o Brasil vai continuar sendo esse país atrasado que é.
Então é isso daí, galera.